Então, boa tarde, gente. Eu sou Luiz Augusto, sou aluno da pós-graduação de Engenharia Civil da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre prova de carga dinâmica como meio de avaliação da disciplina de Engenharia de Fundações. Bem, gente, o desenvolvimento da prova de carga dinâmica ele foi possibilitado pelo modelo numérico de Smith, que é aplicado para a solução da equação da onda, a cravação de estacas, e também se deu pelo desenvolvimento da eletrônica, que aí veio viabilizar o registro acurado de força e aceleração no topo da estaca durante o impacto de cravação dessa estaca. E aí, gente, qual seria o procedimento de execução de uma prova de carga dinâmica? Ele é especificado pela NBR 13208, que é da ABNT de 2007, no qual o comportamento da estaca submetida a um carregamento dinâmico ele é interpretado teoricamente com base na teoria da equação da onda, como já foi falado no primeiro slide, o que possibilita isso uma avaliação da sua capacidade de carga. E ainda por meio da instrumentação utilizada também é possível verificar a integridade da estaca para saber se ela realmente está íntegra durante a sua cravação ou se ela sofreu alguma danificação durante o procedimento executivo. Bem, gente, o ensaio da prova de carga dinâmica ele consiste basicamente na aplicação de um ciclo de impactos. Normalmente são aplicados 10 golpes de energia aproximadamente constante de um martelo. Essa energia é aplicada no conjunto de amortecimento colocado no topo da estaca. E a análise ela é feita para um carregamento, nesse caso um impacto representativo do ensaio cíclico. No que diz respeito aos equipamentos e à instrumentação, o equipamento utilizado para a aplicação desse carregamento dinâmico é o próprio bate-estacas, que ele vai ser utilizado para a cravação das estacas. O impacto do bate-estacas ele se dá por um martelo, caindo de uma altura que vai ser controlada. E para a obtenção da resposta da estaca a esse impacto do martelo, são utilizados transdutores de deformação, como indicado na figura, transdutores de deformação específica e de aceleração, que são os chamados acelerômetros. E aí, esses transdutores eles vão dar uma estimativa dos valores de força e deslocamento no topo da estaca durante a propagação da onda. Para a determinação da força, dessa força, é utilizado o módulo de elasticidade dinâmico, que pode ser calculado pela fórmula E igual a ρ vezes C ao quadrado, onde ρ é a massa específica da estaca e C seria a velocidade da onda. Então, através dos transdutores, a gente pode obter o módulo de elasticidade dinâmico e também a deformação medida, e através desses dois valores a gente obter a força na seção instrumentada. Complementarmente, também através da integração da aceleração medida pelos acelerômetros, a gente pode obter a velocidade e o deslocamento do ponto instrumentado durante o impacto. E aí, para a aquisição dos dados e dos registros e para fazer o processamento dos sinais obtidos através da instrumentação, se utiliza um instrumento que é chamado PDA, em inglês é o Pile Driving Analysis. Esses sinais que são obtidos, eles são transferidos por meio de cabos ao equipamento, né, que está exibido aqui na imagem. Esse equipamento ele contém um processador que utiliza da teoria da propagação das ondas para calcular alguns resultados de, por exemplo, de força máxima ao impacto, também para calcular resultados de energia máxima no golpe aplicado, calcula resultados de resistência estática mobilizada, também vem buscar resultados de deslocamento máximo da estaca durante o impacto, também busca a integridade da estaca, as tensões máximas na estaca que podem ser solicitadas e a eficiência do equipamento de cravação. Lembrar também que é de fundamental importância fazer uma verificação das tensões durante a cravação da estaca, pois
Essa estaca ela pode ser danificada caso o valor da tensão venha a ultrapassar o valor da resistência estrutural. Aí pode-se resultar em uma estaca que seja danificada, o que seria algo não legal. O processo de execução ele é regido pela norma da NBR 13208, da ABNT de 2007, que prescreve que os transdutores eles devem ser instalados a uma distância mínima de 1,5 vezes o diâmetro circunscrito no topo da estaca. Também, essa norma ela recomenda que sejam utilizados no mínimo 6 transdutores durante a prova de carga dinâmica. 4 desses transdutores seriam de deformação específica e 2 seriam transdutores de acelerômetros. Então, após a montagem da instrumentação e a conexão do sistema ao PDA, inicia-se o carregamento dinâmico da estaca através dos golpes do martelo. Está aqui na figura ao lado um esquema da prova de carga dinâmica. Ele apresenta algumas vantagens em relação ao custo e à duração, o que possibilita uma avaliação da capacidade de carga de uma maior amostra, uma maior amostragem de estaca de uma obra, o que seria essencial para a caracterização da curva de distribuição das resistências, que é necessária para a estimativa da probabilidade de ruína da fundação. Outra vantagem bastante importante da prova de carga dinâmica é que a capacidade de carga ela é inferida durante a própria cravação da estaca. À medida que a estaca vai sendo cravada, essa capacidade de carga ela pode ser medida, o que torna possível uma intervenção imediata caso essa resistência ela não atinja ao valor previsto de projeto. Ainda, a prova de carga dinâmica ela tem a vantagem de também possibilitar uma obtenção separada da resistência lateral da estaca e também da resistência de ponta do sistema solo-estaca. Além disso tudo, a prova de carga dinâmica PDA ainda possibilita que seja verificado a integridade da estaca, como eu já falei, se essa estaca foi danificada ou não durante o procedimento de execução da prova de carga dinâmica. Então, após os procedimentos de execução, é preciso se fazer uma interpretação dos dados e dos resultados obtidos através da prova de carga dinâmica. Os sinais coletados em campo eles são interpretados na seção instrumentada, são interpretados ao longo da onda tempo de propagação da onda, com curvas de velocidade versus impedância, curvas de força, curvas wave up e wave down, e aí curvas de deslocamento e curvas de energia. Quando a energia ela viaja no sentido descendente, cada vez que é oferecida uma resistência ao longo da estaca, ela é refletida no sentido ascendente, como a onda de força medida na seção instrumentada, ela é a sobreposição da onda descendente com a onda ascendente, a curva de força ela acaba por se afastar da curva de velocidade por impedância após o momento de máxima intensidade do impacto, que acontece quando T é igual a T1, como está mostrado na figura. Bem, se o solo no qual a estaca está sendo cravada ele não houvesse resistência ao longo da estaca, essas duas curvas que estão sendo mostradas na figura elas acabariam por ser sobrepostas até o tempo T2, que T2 é igual a T1 mais 2LC. No entanto, como existe uma resistência do solo, o solo emite uma resistência em relação à cravação da estaca, as curvas de força e de velocidade por impedância, elas acabam por se afastar e pela diferença é definida a resistência por atrito lateral que provocou as ondas refletidas. Após esse tempo 2L sobre C, entretanto, a diferença decorre também da resistência de ponta da estaca. Então, gente, para se fazer uma avaliação da qualidade do sinal da instrumentação que foi utilizada durante a prova de carga, verifica se a curva de velocidade versus impedância ela coincide com a curva de força até o momento do impacto, que seria o momento T igual a 1,
já que até esse momento a seção da estaca ela não está envolvida pelo solo, ou seja, não apresenta uma resistência desse solo e que as curvas essas curvas elas devem ser coincidentes. Daí, os resultados obtidos através da prova de carga dinâmica, eles podem ser interpretados pela teoria da onda através de dois métodos distintos. O método CASE, que foi desenvolvido no Case Institute of Technology, e pelo método CAPWAP, que em inglês seria Case File Wave Analysis Program. Bem, em relação ao método CASE, ele é um método mais simplificado, que possibilita uma estimativa imediata da resistência estática para uma estaca submetida ao impacto dinâmico por meio da interpretação das medidas de força e velocidade no topo da estaca. A obtenção da resistência à penetração pelo método CASE ela é estimada pela soma da resistência de ponta e pelo atrito lateral ao longo da estaca, supondo que todas as reflexões das ondas elas decorram da resistência do solo e que o atrito mobilizado seja igual para as ondas descendentes e ascendentes. Como está localizado aqui na figura ao lado, o afastamento dessas curvas de força e de velocidade versus impedâncias, elas indicam a ocorrência de resistência por atrito lateral ao longo do fluxo da estaca. E aí, por meio de análise das ondas incidentes e refletidas, a gente considera que a resistência total mobilizada no golpe do martelo ela seja obtida por essa equação. Já para o método CAPWAP, o sistema estaca-solo é modelado de acordo com a proposição de Smith e também de acordo com o perfil geológico local, geológico geotécnico local, em que a estaca ela está sendo cravada. Com a realização do ensaio, utilizando-se as medidas registradas de força e velocidade na cabeça da estaca, o sistema solo-estaca modelado ele é comparado com os resultados de força e velocidades que foram medidos. Essa modelagem do sistema ela vai ter que ser ajustada para coincidir com as respostas medidas e os resultados desse ajuste eles são assumidos como uma resistência real. Para esse procedimento, a gente utiliza um programa de computador que é chamado pelo nome do método, que é CAPWAP. Quanto menor for o ajuste entre as curvas, maior será a precisão dos valores da resistência real, da resistência estática obtida. A análise pelo programa CAPWAP ela constitui um processo iterativo no qual os parâmetros da estaca, que são conhecidos, e os parâmetros dos solos que são assumidos, eles devem ser adotados para a modelagem inicial. No processo pode-se utilizar tanto os registros de força quanto os registros de velocidade como função imposta para a verificação dos parâmetros. Bem, aí é de fundamental importância fazer um controle da integridade da estaca. Essa verificação de integridade da estaca no FUST, ela pode ser feita através do registro de forças obtidos pela prova de carga dinâmica. Quando a onda ela sofre uma flexão, uma reflexão, ao encontrar uma variação de impedância, o que indicaria um possível dano, é causada uma mudança na força e na velocidade medida no topo da estaca. E aí, quando existe uma diminuição da seção da estaca em uma profundidade x, é gerada assim uma onda de tração antes da ponta da estaca que vai ser sobreposta à onda inicial. Como resultado, após um intervalo de tempo 2x sobre c, a velocidade aumenta e a força acaba por diminuir no topo da estaca, como a gente pode verificar na figura. E aí, quando existe uma diminuição da seção da estaca em uma profundidade x, é gerada assim uma onda de tração antes da ponta da estaca que vai ser sobreposta à onda inicial. Como resultado, após um intervalo de tempo 2x sobre c, a velocidade aumenta e a força acaba por diminuir no topo da estaca, como a gente pode verificar na figura. Daí, nesse momento, a força diminui
e assim forma uma depressão na curva. Essa redução no valor da força e o aumento da velocidade no topo da estaca, elas são características típicas de variação na impedância ou de dano na estaca, como eu já falei, e a profundidade do dano ela é relativa ao tempo de pico de velocidade. Bem, e aí a prova de carga dinâmica, ela calcula um fator de integridade com base na alteração da impedância. Esse fator de integridade é chamado de beta e ele é inclusive tabelado. Como está aqui nessa tabela, o valor de beta 1 representa uma estaca que está totalmente íntegra e valores de beta abaixo de 6 representam estacas que foram danificadas. Em relação à prova de carga dinâmica, a OC em 1989 ele fez uma revolução em relação à prova de carga dinâmica, utilizando uma energia que não seria mais constante, seria uma energia crescente. E a utilização dessa energia crescente ela é feita nos sucessivos golpes, em vez da energia constante do ensaio tradicional. Nessa modalidade de AOC, aplica-se uma série de golpes de martelo de peso W, que vai cair aí de alturas H constantes. Geralmente essas alturas elas variam entre 10 e 20 centímetros. Bem, e aí é feita uma comparação em relação à prova de carga dinâmica com energia constante e a prova de carga dinâmica com energia crescente. Esse primeiro gráfico representa uma PDA constante. No ensaio com energia constante, por haver um único ponto, é imposto o modo de ruptura nítida, com a curva passando por esse ponto, o ponto A, representado nessa figura, que é oriundo da análise de um dos golpes em que D é o deslocamento provocado por esse golpe. Os demais golpes eles resultariam em pontos praticamente coincidentes com A. E se a gente considerar deslocamentos acumulados desde o início do golpe, obtém-se pontos com praticamente o mesmo valor de RU, formando um segmento de reta vertical, praticamente vertical, e aí isso pode induzir a um erro de uma ruptura nítida. Já no ensaio de energia crescente, obtém-se vários pontos, com resistências mobilizadas menores ou iguais às relativas ao ponto A e também maiores, como o ponto B. Com todos esses pontos, tem-se uma curva de resistência estática mobilizada versus deslocamentos do tipo aberta, sem uma caracterização de ruptura, à semelhança do que se viu. Bem, essa foi uma aula de prova de carga dinâmica. Obrigado pela atenção, por me acompanhar durante todo esse vídeo. E aqui fica a referência para, se vocês quiserem se aprofundarem mais no assunto de prova de carga dinâmica. E então é isso, obrigado pela sua atenção.